Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos nessa mesa abençoada de comunhão aqui. E eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, de poder trocar essa ideia. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você através dessa mesa que ela é inspiradora, testemunhal e tanta coisa legal tem rolado aqui. Tem muito podcast para você ouvir aí. Mas hoje eu vou conversar aqui com o Diego Sampaio. E olha só, ele é pastor de adoração lá da Yacht Church, ele é produtor musical e cantor, ele tem participado do musical da Azusa e Radassa com a galera da Nissi, da companhia Nissi, é casado, pai de 2 meninas, tem focado no entendimento bíblico sobre reino e arte, é um estudante assíduo da música gospel americana. Cara, tem muita coisa legal para te conversar aqui hoje, então vamos embora pro podcast com o Diego. Meu brother, obrigado por você estar aqui. O prazer é todo meu, todo meu. Muito bom. Eu fui lá na Yacht Church 2 vezes. Fui uma para ministrar uma conferência e fui uma para gravar com o podcast com o Lamartine. Sim, estávamos lá na conferência, lá acompanhamos tudo. Foi bem lá. legal. Foi bem muito legal. bom, cara. Muito e bom. Você começou falando, eu estava conversando com você em off aqui, né? Dessa transição, né? Então você tá lá na Yacht Church, você falou, perto de 3 anos. Perto de 3 anos. Setembro agora completa 3 anos. Muito bom. E como é que é? Eu quero já começar aí, vamos começar pelo fim já. Como é que é essa transição de recomeçar, né? Então você é um cara de 40 anos, não parece, né? Parece mais novo. Ó, que o senhor conserve, assim. Mas que tem uma história, né? Ministerial e tal, e de repente você se vê começando, né? Esse é um grande desafio, né? Foi chamado para compor ali o time na Yacht Church. Como é que é essa transição, assim? A transição, ela é difícil porque a gente... É o que a gente já estava conversando aqui, né? Eu já tinha uma história numa outra igreja, né? Só para contextualizar. Eu iniciei uma igreja juntamente com meu cunhado e alguns amigos, que é a igreja... plantaram a igreja, Isso, então. nós plantamos a igreja. Legal. Essa igreja nasce do Coral Cádiz, que foi um grupo que eu iniciei em 2000, 2001. Eu não vou lembrar agora direitinho. E aí os anos foram se passando, acabou que a gente plantou essa igreja e eu já estava com ele liderando a igreja quase 10 anos. A gente já estava liderando. Mas existia no nosso entendimento como família de que Deus estava nos levando para algo novo, que nós não sabíamos o que era, né? E aí é o que a gente já estava falando, assim, a dificuldade de entender esse processo e entender se não é coisa da nossa cabeça. Né? Não, talvez é coisa da minha cabeça. Na verdade, essa foi a resposta mais rápida que a gente encontrou. Não, esse negócio de tá na hora da gente sair era uma... não, é coisa da nossa cabeça. Mas nós fomos entendendo o tempo, nós fomos buscando esse entendimento, né? E aí acabou que a conexão com a Yacht Church, com o pastor Ramon e o Lamartine se deu por conta, exatamente no período onde a Igreja Batista Palavra Viva ia se tornar Yacht Church. E eles gravaram um EP e teve um evento e nós fomos para lá para ajudar nessa parte da gravação dos vocais e tudo mais. Então, especificamente esse dia, eu lembro de conversar com o pastor Ramon e ele, na verdade, falar comigo. E a gente começou a se conectar naquele dia. Tivemos o evento, no dia seguinte ele me liga e ele falou, cara, me manda o vídeo, né? Falou, tô aqui assistindo o vídeo da música que você cantou e eu entendo que isso aqui tá marcando um novo tempo. Ora a respeito. E aí a gente estava orando em casa a respeito disso e o que a gente estava falando, né? A gente sabe que existe um processo. Tudo é um processo. Você não chega numa nova comunidade... Não importa quem você é, né? Não importa quem você é. Você já fez, ou pelo menos deveria ser assim, né? Você tem um processo a se cumprir. Eu sei... eu sabia que isso ia acontecer. Eu só não sabia se eu estava disposto a passar por esse processo. Mas nós fomos tentando seguir como Deus estava se movendo. Que eu acho que algumas das respostas nós nunca temos antes. A gente precisa estar disposto a seguir como Deus se move. Ele vai se movendo e eu falo, bom, eu quero estar debaixo dessa nuvem. Então eu vou se movendo junto com o que Deus está fazendo. E aí, então, quando chega nesse novo lugar, você começa a entender, falar, acho que eu entendi o porquê que ele saiu de lá e veio para cá. E assim é a nossa vida, é uma vida de revelação o tempo inteiro, né? Com Deus. E aí, passaram-se alguns meses, o Ramon de novo me chamou e falou, cara, a gente está sentindo que é um novo tempo, a gente queria
Resumindo a história, foram várias conversas nesse... Eles de lá e eu daqui. A gente está sentindo de Deus que está chegando um novo tempo e a gente em busca desse novo momento, desse novo tempo, de entender o ciclo de Deus assim para nós. E aí acabou que em fevereiro de 2021 eu assumi o ministério de louvor e adoração na Yacht Church e desde lá a gente está... Desde esse dia a gente está buscando servir da melhor maneira lá. É isso, e é o que a gente estava conversando aqui em off, né? Esse desafio de cada discípulo de Jesus de andar por revelação, né? Sim. Eu tava... O Fábio Coelho, é um grande amigo que está aqui com a gente em Bragança, e ele estava dando uma aula pra gente aqui na mentoria que a gente tem com líderes e tal. E aí ele falou de uma passagem muito conhecida nossa, mas eu nunca tinha reparado nesse fator, né? Ele falou assim, olha, você imagina, Jesus tem o dom de curar todos. Qualquer doença, qualquer coisa, ele tem o dom de curar. E ele entra no tanque de Betesda, que provavelmente havia centenas de doentes, né? Centenas de doentes. E ele vai, cara, para falar com um cara que está lá há 38 anos, ele fala, tem aquele diálogo com o cara, mas eu não tenho ninguém que me leve e tal, e você quer ser curado, e ele levanta aquele cara, pega sua maca, anda e tal, e ele cura esse um cara e vai embora. Entendeu? E eu não sei você, mas eu acho que se eu tivesse o poder de curar ilimitado dessa forma, você entra num lugar como esse, é como se você entrasse num hospital, entrasse num lugar cheio de doentes, você queria sair levantando um por um, né, cara? Já vou curar todo mundo. Vamos lá, fazer a onda. Correndo, passando paletó, assim, ó. E ele cura um cara e sai. E ele falando disso, né? Por quê? E a resposta tá numa frase que Jesus falava constantemente, né? Eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Eu só falo o que eu ouvi meu pai fazer. Então, eu não estou fazendo a minha vontade. Estou sendo guiado pelo meu pai, guiado pelo Espírito. Então, para mim, cara, esse é a grande chave dos homens, mulheres de Deus, somente os descritos ali nas Escrituras, mas você vê na história da igreja, é essa capacidade de ouvir e obedecer mesmo quando sai da zona de conforto, né? Sim. Quando sai do é lógico, mas o certo não é, mas a lógica para dar certo não é essa, né? A gente ficar vivendo por revelação, isso é muito desafiador, cara. Muito desafiador e difícil, né? Porque a gente, pelo menos, né, para quem cresceu na igreja, nós vamos aprendendo modelos de como se faz as coisas. Exato. A gente vai aprendendo a fazer. Então você sabe mais ou menos como que as coisas funcionam. Então você já vai se programando a respeito do próximo passo. O próximo passo é esse. Por quê? Porque eu cresci aqui e a gente sempre fez assim, desse jeitinho assim. E aí, de repente, Deus pega e fala, não, eu não quero. E aí, é aí onde é o grande lance do desafio. É de você se colocar nesse lugar de dependência. Sobre eu não sei o que vai ser. Eu não sei como vai ser. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu escolho estar nesse lugar. Né? Melhor do que estar no lugar previsível do eu conheço, eu sei quais são os caminhos, eu escolho estar nesse lugar. Por exemplo, eu tenho pensado sobre essa questão ministerial, né? Geralmente, quando Deus dá uma palavra muito poderosa para alguém, ou uma temática, ou quando Deus dá uma música, né, uma música que de alguma forma começa a tocar, é muito louco, porque automaticamente já vem para a pessoa, então, agora eu preciso, montar a banda e começar a viajar e a servir as igrejas e as conferências com essa música, porque a galera começa a chamar, começa a acontecer. Ou, né, então, já começar a preparar o segundo CD para, né, com a próxima música e tal. E com o pregador, a mesma coisa, né? Então, eu preciso agora começar a viajar e tal, e preparar, e alguém que cuida da minha agenda. E é muito doido, porque quem disse que tem que fazer isso? Sim. Porque o que eu comecei a reparar é que a gente pegou um modelo de uma época, por exemplo, que não havia internet. Sim. Então, vou pegar o meu pai, por exemplo. Ele começou a falar de família e para a mensagem sobre família chegar na igreja lá do Rio Grande do Sul, ele tinha que ir lá. Ele tinha que ir lá. Uhum. Entendeu? Mas agora estamos num tempo em que o Rio Grande do Sul está ouvindo meu pai todos os dias e ele está aqui. Entendeu? E aí, de repente, criou-se um modelo que talvez não precisa mais da forma que era. Né? Sim. E aí a gente parar e repensar e falar assim, você quer outra música? Ou eu posso compor uma música e nunca mais compor nenhuma? Uhum. Porque parece que está errado, né? Sim. Ou eu posso ter pregado uma mensagem, ter acontecido algo muito especial e eu, sei lá, abrir uma empresa e ficar aqui e nunca mais fazer... Entendeu? E é muito doido, né? Porque esse é andar em revelação, né? É isso. E às vezes dá medo, né? Do que Deus vai falar. E do que Deus vai fazer, né? De Deus tirar você do lugar do conforto. Cara, como é que é
ser liderado por um pastor que é músico? Porque... e músico bom, né? Músico bom, músico bom. Cara, Ele se envolve assim? Ele dá uns pitacos, ele fala... Não, Não, não. Ele deixa a gente muito à vontade, legal, assim. legal. É claro que existem as facilidades, né? Então, quando ele está ministrando, por exemplo, e ele já tem algo no coração para o pós ali, ele legal. mesmo às vezes já sai puxando. Poucas pessoas, assim, não muitas pessoas sabem que ele tem ouvido absoluto. Ele tem a vida absoluta. Tem ouvido absoluto. Então, ele já fala assim, ele começa a cantar música e já liga, já fala pra gente, Fá maior. Todo mundo tá facilita, certinho, hein? tá, Facilita, facilita. O problema é que ele também percebe melhor quando tá errado, né? Então a gente fica... Já tira o microfone aqui, ó. Não, ó, não é... Enfim, mas é incrível, assim. Uma das coisas que... caminhar com... Eu já tinha conhecido o Lamartine, tive contato com o ministério dele antes, né? Porque eu ouvia minha mãe falar, assim, não que eu conhecia. E uma vez, com esse coral, nós fomos cantar... Nós temos um CD de Natal, e aí a gente foi cantar na igreja dele. Eu não sabia que era a igreja dele, não sabia, só fui. E nós íamos cantar em 2 cultos. Então, nós cantamos a cantata de Natal no primeiro culto. E aí, ele pregou, foi muito legal. Tinha um segundo culto. Nesse intervalo, ele sentou no piano. Na hora que sentou, a gente falou assim, bom, é muito... É clássico o pastor que... não é... Sabe alguma coisinha. Sabe, mas não sabe. Assim, ele sabe, Vai fazer né? a célula. É isso. É isso. Para atender as necessidades. De repente, ele sentou e começou a tocar. Todo mundo parou para olhar o pastor que realmente estava tocando. Ele é um músico incrível. E mesmo sendo um músico muito bom, ele deixa a gente muito à vontade para desenvolver o ministério, para conduzir. Assim. Não, mas isso é só muito tem legal. mais... são só benefícios, né? Porque, por exemplo, eu percebo assim, às vezes vai falar com o pastor, precisamos comprar tal equipamento. Aí o pastor vê o preço e fala, não... Agora, quando passar a música, ele já entende o valor daquilo ali e tal, né? Sim. Isso é incrível. E de investir na música, né? Direto, cara, tô aqui, os caras falam, e depois da pregação, você quer que cante o quê? Eu falo, não sei, cara, não sei música nenhuma. Eu não sei música nenhuma, cara, nenhuma. Sim. Não decoro as músicas, você fala a letra, eu sou um compositor, tô cantando a letra, eu vou inventando a letra das músicas. Aí já tem aí um novo caminho. Será que Deus não está te chamando para composição? Eu troco todas as letras. Muito bom. Mas como é que é a sua história com a música? Porque você vem de um lar cristão? Sua família toda? Cristão. Sim. Quando eu nasci, o meu pai não era... Minha mãe e meu pai, quando eles se casaram, minha mãe já era cristã. O meu pai, ele ia na igreja, ele era esse cara. E aí eles têm uma história vindo para São Paulo, já com 4 filhos, né? E dessa... Onde meu pai se firmou com o Senhor. Meu pai, ele era alcoólatra, mas aí ele se firmou com o Senhor, abandonou a bebida e foi criando a gente assim. Então, eu nasci 10 anos depois do último filho que minha mãe tinha. Então, minha mãe foi para fazer os exames para fazer a cirurgia e não ter mais filho. Chegou lá, descobriu que não podia fazer cirurgia, porque estava grávida. Então, e aí, eu nasci nesse contexto, então, o caçula, assim, e a gente minha família já era de uma igreja batista na periferia, na zona norte de São Paulo, e aí eu cresci lá, né, com esse contato da igreja e do ambiente periférico, assim, né, e aos 7 anos, num culto de quarta-feira, é muito engraçado, porque quando me perguntam assim, você sabe o que o pastor pregou naquele dia? Eu falo, não faço ideia do que ele pregou. Eu só lembro de um sentimento muito forte de que eu precisava tomar aquela decisão do convite. O convite era, quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. 7 anos. 7 anos de idade. E aí eu lembro de sentir essa necessidade de tomar essa decisão. E aí, então eu tomei a decisão por Jesus aos 7 anos, me batizei na mesma igreja aos 13 anos de idade e ao longo, o meu envolvimento com a música se dá nesse meio, né? Eu comecei a estudar piano com 11 anos de idade, mas eu já tocava bateria na igreja, né? Menino, o primeiro instrumento que a gente quer é bateria. E aí eu já tocava bateria na igreja, mas não tinha como estudar bateria em casa, enfim. Minha mãe falou, não, tem um amigo que está fazendo aula de piano, você não quer ir junto? Eu falei, eu vou junto. E aí foi onde eu comecei a me envolver de maneira assim, tive um envolvimento maior com a música, de estudo, de tudo mais. Eu já cantava na igreja. Mais intencional, assim. Mais intencional. Então, eu já cantava na igreja. E aí, quando eu comecei a estudar piano, eu parei... Piano com 11. Com 11 anos de idade. Eu parei de cantar quando eu comecei a estudar piano. E eu amei esse lugar. Que era o lugar do... Eu tô fazendo alguma coisa, mas eu não tô na frente.
né? Porque toda vez que você vai cantar, toca o microfone, você tem que ir pra frente. E eu ficava desconfortável com esse lugar. Então, quando eu fui estudar piano, eu falei, achei o lugar. Eu vou ficar aqui, eu vou servir a vida inteira aqui. Comecei, a partir dali, sonhar em ser produtor, só trabalhar com produção musical. Fui depois estudar com outro produtor musical. Mas eu ganhei uma fita de vídeo de um amigo de um dos corais americanos, do reverendo Milton Brunson. E, cara, quando eu assisti a extinta fita cassete, né? Aquilo mudou a minha cabeça. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. Era um vídeo. Era um vídeo. Tá. Era um vídeo. De um concerto na igreja. E eu falei, cara, eu quero fazer isso aí. É mesmo. Só que... Quantos anos você tinha? Isso eu tinha 15 anos já. 15 anos. 15. E aí tinha o desafio de agora... Então eu teria que sair daquele lugar do tecladista da igreja, que está escondido, para esse lugar de frente, né? Mas aí Deus foi guiando as coisas. E aí, com 15 anos, com 17 para 18 anos, nasce o Coral Cádiz, que era onde eu já estava... Mesmo assim, eu não liderava louvor na igreja. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de crescer num contexto de periferia. Sim. Sua família, como é que era financeiramente? Douglas, a gente era como as outras famílias do nosso bairro. Eu cresci na parada de Taipas, ali em Mas Taipas. assim, Né? tem o passar fome, o ter ali o suficiente para sobreviver, o classe média e tal. Como é que vocês eram ali? Ó, a gente sempre... A maior parte do tempo a gente tinha o que comer. Tá. A maior parte do tempo. Mas houve dias de não ter. Eu lembro muito, quando eu penso nesses momentos, eu lembro do meu pai, que ele sempre foi muito criativo para que a gente não percebesse esses momentos de dificuldade. Então, eu sempre conto a história, né? Eu sou o cara que gosta das histórias. Então, sempre adorei sentar e... Esse é o lugar, pode falar. de ouvir histórias e tal. E de contar as histórias. Eu lembro muito, quando eu conto sobre isso, do meu pai fazer... Isso virava um... Eu esperava esse dia, que era o dia de tomar o café com farinha. O café com farinha era uma xícara de café com açúcar, que ele colocava farinha de mandioca dentro. Então ficava tipo um mingauzinho de café. E eu achava fantástico tomar. Pai, o que vai ter pro café hoje? Hoje tem café com farinha. Eu achava isso incrível. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que aquilo, na verdade, era uma estratégia para... Cara, hoje a gente não tem como comprar o pão. Tem menos hoje não fome. Mas já tem Tem o café e tem a farinha. Então, meu pai sempre dava esse jeito, né? Eu lembro de os dias que não tinha ou ovo, ou uma mistura, como a gente chama. A gente meu pai fazia um bolinho de arroz. Então tinha o arroz e o feijão, e a mistura era um bolinho de arroz. Então ele amassava, fazia. Então a gente estava nesse lugar. Né? Os meus pais trabalhavam muito. Meus pais trabalhavam muito. Meu pai era vigia noturno e a minha mãe trabalhava na parte de metalúrgica, assim. E ele trabalhava de noite, ela de dia. Então eles ficavam revezando esse tempo com a gente, né? Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque é muito comum alguém nesse contexto não sonhar. Sim. Né? Não falar assim, com, sei lá, 13, 14, quero ser um produtor musical. Ou Sim. pegar uma fita de vídeo, ver um coral americano e falar, um dia eu vou fazer isso daí. Né? Porque a pessoa entra tanto num modo sobrevivência que cara, como é que eu vivo hoje? Né? Como é que a gente está aqui? O que teve no seu contexto ali que você acha que te permitiu não ficar nesse modo sobrevivência e, cara, começar a enxergar propósito na vida? Assim? Cara, eu acho que a música na igreja me abria o leque para as outras coisas todas, assim. E o fato dessa tentativa dos meus pais minimizarem esse contato direto com a pobreza, assim, né? Entendi. Com a dificuldade. Então, eles faziam de tudo para evitar que eu tivesse esse contato direto. Eu lembro também de que, na época, estava na moda uma bermuda, né? Eu era da igreja, então a gente não tinha muita opções de moda, vou dizer assim. A moda evangélica é mais restrita. É mais restrita. Mas tinha uma bermuda, e era o máximo, porque era uma bermuda que vinha até um pouquinho depois do joelho. Então, era uma bermuda comprida, assim. E aí, eu queria a bermuda. E aí, só que meu pai costurava, e aí meu pai pegou uns tecidos que tinham em casa e costurou a bermuda com tecido de moletom. Tava 40 graus. E eu com a bermuda de moletom, mas eu tava me achando. Era no formato. Era o formato. Era uma maneira Entendi. de... Então ele não era o cara que ia reclamar e falar, nós não temos, hoje nós estamos aqui e tal, e murmurar e xingar. Não, ele era o cara que tava o tempo inteiro. O que tem hoje? A minha mãe diz uma frase que eu sempre repito, que é assim, um dia tudo dá certo. Uma hora tudo dá certo. E aí eu falo que é exatamente essa pessoa que aprendeu a lidar com as situações durante a vida toda
e conseguia ver Deus agindo em todas as coisas. Então, por mais que agora tivesse difícil, eu sei que o final não é esse. Eu sei que hoje está difícil, mas amanhã Deus pode abrir uma porta, Deus pode fazer alguma coisa e colocar a gente numa situação melhor. Bom. Então... E como é que foi, então, começar um coral? Você fala assim, aí você chamou amigos, chamou a galera e falou, não, nós vamos fazer esse negócio aqui que eu vi no vídeo. Eu lembro que eu peguei essa fita e fui pra casa do meu melhor amigo e falei, cara, olha, assiste isso aqui. E eu já tinha assistido a fita toda, rebobinei a fita, né? Pra quem é dessa época lembra. Você pagava 50 centavos a mais se você devolvesse sem rebobinar na locadora. Né? É isso aí. E aí rebobinei, fui pra casa dele e falei, cara, vamos assistir isso aqui. E aí a gente assistiu, eu falei, vamos. Meio assim, né? Ele tem um perfil diferente e tal. Passou ainda, sei lá, 1 ou 2 anos, porque aí a gente fez algo na igreja e depois de 2 anos foi que a gente começou realmente o coral que se tornou o Coral Cádiz, assim. Mas eu tinha experiência zero de liderar gente. Beleza, a parte musical a gente até resolveria, mas a parte de liderar as pessoas, assim, e de como alcançar essa sonoridade, assim, né? É como o cara que você fala assim, poxa, eu quero pregar. E aí você mira em alguém, você assiste aquele pregador. Rebobina, assiste de novo. E você assiste aquele cara e fala, uau, eu quero fazer isso aí. Mas e o tempo que vai demorar até você ter esse preparo, até você ter esse entendimento, a entender como é que aquilo funciona, tudo, foi o meu processo com o coral, assim. Então, que demais. a gente começou com alguns então amigos. Começou na igreja mesmo ali. Começou na igreja. A galera da igreja, quem Isso. gostava de cantar, foi vindo. Foi vindo. É isso aí, a galera foi vindo. E aí depois a gente foi entendendo que não dava para ser assim, que eu ia precisar fazer algumas seleções. E esse foi meio que o início do coral. Acho que 2 ou 3 anos depois, 2 anos depois a gente participou de um festival que a gente ganhou e não ganhou nada. Até hoje a gente está esperando o prêmio desse festival. Mas ganhou. E aí a gente ficou meio frustrado de participar de festivais. Mesmo assim, no ano seguinte, a gente participou de um outro festival numa igreja chamada Igreja Pedra Viva, em São Paulo, Zona Sul de São Paulo, que já era uma igreja que tinha essa vertente da música negra, assim. Então, aí lá nós ganhamos, e aí ganhamos o prêmio e gravamos o primeiro álbum por conta desse festival de música lá. Demais. E umas coisas assim que eu acho lindo nessa história que você está contando, porque a gente não tem noção da importância de coisas muito simples que aparecem no nosso caminho e muita gente ignorou. E você não ignorou. Às vezes, porque chega uma fita para você coloca lá num dia totalmente comum, normal, você colocou lá no videocassete, você assistiu. E aquilo fisgou você. E quantas pessoas foram fisgadas por algo na vida? Uau. Você tá entendendo? Uhum. E tipo assim, isso aqui, eu não consigo parar de pensar nisso aqui. Isso aqui me cativa tal, mas não entendeu que aquilo estava apontando para um propósito, né? Yeah. Que de Deus já estava ali na sua vida, né? Sim. E a segunda coisa que para mim, cara, e eu tava conversando com a Val esses dias, é que, poxa, essa geração agora tinha que ser mais atirada. Sim. Tinha que ter menos medo de errar. Porque é você chegar lá e falar, olha essa fita cassete aqui, vamos fazer? É isso aí. Você falou, eu não sei nada, eu não sei fazer, eu nunca fiz. Mas e daí? E se der errado? Quem que vai morrer? Não vai ninguém morrer. É isso. Eu lembro, eu estava contando pra Val, que eu comecei, na minha história, por exemplo, eu sempre amei design gráfico, essas coisas. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, eu lembro eu na escola desenhando logo. Entendeu? Então, tava lá. Uma coisa que Deus ia fazer na minha vida. Já porque estava hoje apontando. o Dizascope é tudo envolvido nessa questão de design, né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer logo e tal. Aí eu comecei a falar, não, eu faço logo de empresa, né? Aí um cara doido lá, né, de uma ferramentaria, falou, faz um logo pra mim. Eu falei, beleza, eu faço o logo. Aí eu fiz o logo lá, ele gostou do logo. Ele falou, você faz site? Eu falei, faço. Nunca tinha feito na vida um site. Aí eu fechei com ele. Aí eu fui na livraria e comprei um livro de como fazer um site. Então, à noite, eu li... né? Você faz site? Faço. Como é que eu... Não, você tem que pagar metade agora. Adiantada. Que você já pega, vai lá eu e compra comprar o livro. Era um livro que ensinava o software, né? Era Dreamweaver. Aí eu li o livro e passo a passo e fazendo o site dele. E, cara, entreguei. Sei lá se funcionava tudo, mas ele conseguiu usar. Mas, assim, é desse lugar de ser, cara, a gente precisa ser mais atirado. É isso. Vamos fazer, cara. Vamos fazer um coral, vamos fazer um site, vamos fazer aquilo que tá...
E porque ninguém nasce sabendo, né? É isso, é isso. E eu até comparo, quando você fala da geração, eu comparo com a galera que deseja entrar no Ministério de Música hoje pra galera de antes. Antes, o cara aprendia, sei lá, ou ele não aprendia ainda direito, mas ele queria fazer parte daquilo, e ele ia ficar do lado de alguém que já sabia fazer. Ele era até o cara chato, às vezes, mas ele queria fazer. E a oportunidade que você desse pra ele, fala, cara, você aprendeu 3 acordes, Vai. tá aqui um violão. Tô precisando de alguém numa célula. Ele fala, eu vou. Ele só sabe tocar 3 acordes, talvez 2 músicas. Mas ele fala, eu vou. E aquilo vai conduzindo esse cara para ele se tornar cada vez melhor naquilo que ele tá fazendo. E muitos dos músicos, dos grandes músicos que a gente conhece hoje, começaram assim. Sabiam um pouquinho só, mas se jogaram para não, eu vou fazer isso aqui. E é a mesma realidade com os grandes pregadores. É isso. Ele teve que pregar a primeira vez e muito provável que foi ruim. Né? Sim. Então tem que se atirar. Achei legal que o Davi voltou a fazer aula de violão, né? Aí cheguei lá ontem, ele tocou uma música lá tal, que Ruge o Leão, né? Tocou a música assim, aí ele falou pra mim assim, quando eu fizer 11 anos, deixa eu tocar pro pessoal de 9 lá na escolinha. É isso. Falei, tá bom, Claro. não, deixa, lógico que deixa. Já tá ali, né? Já tem alguma coisa ali Ele que... já quer, mas é isso, e tem que se atirar, né? Não tem um outro caminho. Né? Não tem. E aí uma coisa muito legal que eu tava lendo aqui, né, o pessoal sempre faz uma pesquisa para mim do meu convidado, você participou dos... como é que eu vou chamar? Do Nici, dos teatros, né? Como é que você chama? Dos musicais. Musicais. Dos musicais, né? Desses dois. O Radassa, que é o mais novo agora, e do Azusa, né, cara? E o Azusa foi um marco, né? Foi um marco. Fala pra mim, como é que foi que você entrou nisso, né? Como é que foi esse convite e tal? E como é que foi participar disso com a Demarque, todo mundo? Cara, participar... Eu vou começar do início. Nós estávamos atrás... Eu já sabia que ia acontecer o Rua Azusa, que foi o primeiro musical que eles fizeram, né? Só que a gente não ficou sabendo de audição, não ficou sabendo de nada. Sim. Eles iam ficar só um mês. Eles iam ficar o janeiro de 2019 em cartaz, porque fazer musical é caro. E, enfim, era isso. Nós estávamos atrás de ingresso para comprar. E aí a Lana, minha esposa, viu no Instagram, falando assim, Diego, eles estão atrás de cantores, o perfil é esse assim, tem que ser de São Paulo, você precisa mandar. Eu falei... tá vendo? Tá vendo? As esposas, né? Tá vendo? Esposas. O que seria de nós? E quem elas, não né? ouve as esposas? E quem não ouve, tá vendo? Fica aí pra você. Imagina, você não sabe nada. E aí ela falou, mas eu não botei fé. Aí eu falei, Olha de aí, quem não olha escuta aí. a esposa... Ela tá até filmando esse momento pra ela ter registrado. Ter registrado. Eu falei, não tem nada a ver, eu faço teatro na igreja e tal. Ela, não, você precisa mandar. Você já participou de teatro também? Na igreja, as coisas da igreja. Tá. E aí, eu lembro que era o último dia, eu cheguei em casa, ela falou, você mandou o vídeo? Eu falei, não mandei. Ela falou, então entra no quarto, fecha a tua porta. Você não vai jantar hoje. Manda o vídeo. Você não vai andar. E aí eu, enfim, entrei meio que sem acreditar, assim, mandei o vídeo e já me manchou. E como é que é esse tipo de vídeo? Você tem que cantar? Você tem que fazer? Eles pediram algo específico. Então eu tinha que fazer um vídeo cantando Amazing Grace e fazer um outro vídeo. Nesse dia era para eu contar um pouco da minha história, como eu queria impactar a geração. Era isso. Normalmente em audições eles pedem um texto. Você pode fazer um texto de qualquer coisa. Monólogo lá. Isso. Então. E aí eu mandei. E aí me convidaram para um teste presencial. Falou, você vai assistir a peça primeiro. Ainda brinquei com ela. Falei, tá vendo? Eu não vou passar. Ganhei ingresso. Mas ganhei o ingresso. Ainda tentei colocar ela na fita, mas não deu certo. E aí eu fui assistir. Quando eu assisti o espetáculo, antes de fazer o teste, eu fui extremamente impactado. Falei, eu preciso fazer parte disso. Falei, eu não sei como. Não sei como é que vai ser agora. Eu vou ser o menino chato que vai ficar lá do lado. Falei, cara, eu preciso fazer parte disso. Fiz a audição. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo que algumas pessoas já conheciam a minha história, assim, já conheciam algumas coisas, mas eu não sabia de nada disso. E aí, isso foi num sábado, na segunda-feira, já falaram, você consegue vir pro teatro? Vai ter uma sessão VIP. Eu falei, gente, mas eu não sei nada ainda. Tem problema, você fica cantando da coxia. Eu falei, tá bom. E aí, então, começou essa minha... Foi como eu fui inserido nisso. O que é a coxia? A coxia é a parte que não aparece, é onde tá todo o backstage, estão nas coxias, e aí né? você canta, eu cantava dali, de lá. Cantava de lá. E fazendo coro e tudo mais. Foi muito engraçado. A gente voltando a falar sobre Deus colocar a gente em lugares de desconforto, né? E tirar a gente do molde.
Porque aí, beleza, a gente falou do Diego que não sabia fazer nada e que só se atirou. De repente, falando do Azusa especificamente, é um outro Diego. Já é o Diego que tem experiência com a igreja, tem experiência com a liderança de pessoas, já é uma outra, é um outro cara. Sim. E aí eu entrei ali, eu lembro que nos primeiros ensaios que teve, né, quando eu entrei, de Deus falar muito claro para mim, falou assim, ó, agora é um tempo onde eu quero que você aprenda. Eu não quero que você exerça o seu papel natural de liderança aqui. Eu quero que você aprenda. Então, é até uma brincadeira, porque eu ficava muito... Eu tava lá, mas eu tava muito quieto o tempo inteiro, tentando absorver o máximo. E foi... Eu conto isso com o coração... Com muita gratidão, assim. Porque foi um período onde Deus reacendeu coisas no meu coração, assim. Reacendeu algumas chamas, sabe? Então, as pessoas que assistiram aquilo, assistiram o espetáculo, não fazem ideia de como a gente foi ministrado no backstage. Mas fala um pouco pra gente. A gente chegava... Normalmente, espetáculo, você tem um horário de 2 horas antes para chegar. E daí tem uma agenda. Então, tem a agenda de você microfonar, tem a agenda de fazer qualquer passagem, de qualquer acerto, de você conferir se o figurino tá certo, se não tá, objeto de cena e tudo isso. Mas, logo quando eu entrei, nós tínhamos um período onde nós fazíamos um devocionalzão com o pastor Ademar de Campos, né? A devocionalzinho simples. E ali a gente ia compartilhando coisas e Deus ministrando. Cara, era um mover assim absurdo. Assim, ao ponto de a gente entrar às vezes em cena, vai começar o espetáculo e tá todo mundo em lágrima, tá todo mundo chorando. Todo mundo borrado. É isso aí. Com a galera do stage falando, gente, vocês precisam agora ir colocar o figurino porque o espetáculo começa em 20 minutos. Que demais. E a gente tava Então era real a parada. Era real. E a gente estava prostrado no chão. E um dos dias que foi mais forte, para quem não assistiu Azusa, o Azusa está contando a história do avivamento da Rua Azusa, conta a história de William Seymour e de como, além do avivamento espiritual, ele foi um cara que provocou um pensamento sobre direitos civis, né? A gente está falando de 20, 40 anos, agora não vou lembrar, antes de Martin Luther King. Né? Então, ele já estava falando sobre isso e falando que só quem ia fazer o homem conseguir viver em união, brancos e negros, era o Espírito Santo. Esse era o cerne da pregação dele naquele momento. E uma menina do elenco nesse período, ela foi numa feira lá perto. E ela foi acusada de ter roubado uma carteira. E aí, depois descobriram que E aí ela voltou, e aí ela contou. E a gente teve um momento de oração sobre isso especificamente. E nós começamos a clamar para que o Espírito Santo descesse naquele lugar, porque só ele podia consolar a tristeza dela, só ele ia poder transformar o coração de quem de quem ainda está sofrendo ou está tendo que lidar com esse racismo e com todos os assuntos que a gente abordou. E aquele dia ficou marcado na história do elenco do Rua Azusa Musical e de pessoas que foram assistir, assim. Foi algo surreal. E você falou que a ideia inicial deles era apresentar por um mês, né? E como um marco ali, né? Da Rua Azusa e do avivamento. Mas acabou que eles ficaram quantos anos? 4 anos. 4 anos. E eu tava lendo aqui, foram 250 mil, mais de 250 mil pessoas que passaram por ali. Deus me deu o privilégio de, desde que eu entrei, eu fiquei até o final, né? A gente encerrou recentemente, aí encerramos mesmo. Encerraram mesmo? Encerramos mesmo. O Rua Azusa era para ficar um mês só, mas aí a procura foi tão grande que até pessoas que eram estudiosas dessa questão do teatro falaram assim, cara, vocês têm margem para ficar pelo menos 2 anos. Aí é que depois de um ano a gente teve a pandemia, né? E aí a gente precisou parar e depois voltou. Mas assim, se a gente continuasse apresentando, ainda teria público, assim. E o que mais te marcou isso tudo em relação a essa temática, o avivamento da Rua Azusa? Quando você entrou, você já conhecia provavelmente, mas quando você entrou a fundo e começou a entender e a ler e a perceber e conviver ali com essa temática, o que mais te marcou? Cara, a gente sempre pensa, quando a gente pensa no avivamento, a gente sempre pensa nos impactos externos de uma vida espiritual. A gente pensa nisso. Então, a gente está falando sobre
a manifestação dos dons e de todas as outras coisas. Mas quando eu comecei, eu nunca tinha olhado para a história de William Seymour da perspectiva da consciência racial mesmo, de toda essa discussão, né? Porque a gente sabe que isso é um tema novo e de que a igreja não fala muito sobre, né? E aí a gente está falando de um cara de há mais de 120 anos já falando isso, e ele já dando o segredo de como a gente pode vencer isso. Ele fala, cara, somente uma ação do Espírito é que pode provocar que brancos e negros estejam juntos no mesmo lugar e que adorem juntos o mesmo Deus. Não só que quando você vai estudar matérias da época, um dos grandes escândalos, os maiores escândalos, não eram que as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo e falando línguas. Isso era um segundo. O maior escândalo é que tinham brancos e negros no mesmo lugar. É mesmo. É. E de que eles estavam... Não só que algumas matérias citam... é lógico que tentavam depreciar, né? Mas as mulheres estão caindo num poder fictício e os negros é que vão... Sabe, assim, tinha toda essa discussão. Então, isso foi uma coisa que me marcou, exatamente porque é uma discussão aparentemente nova. Os efeitos sociais, obviamente. Os efeitos sociais. Né? Muito bom. Entre tantas outras coisas. A gente sabe que existem relatos de pessoas que demoravam 6 meses para conseguir chegar na igreja. Porque o poder de Deus era tão denso, se é que eu posso usar essa palavra, que as pessoas não conseguiam chegar na igreja. Elas iam caminhando e quando chegavam a uma certa distância, elas já eram impactadas pelo poder de Deus e já começavam a se arrepender de pecados sem ter chegado no lugar da reunião. Isso é fantástico. Isso é real. Quando você pensa na reunião da Bonnie Break, eles ficaram 72 horas juntos, orando e buscando, né? Eles só saíram de lá porque o assoalho cedeu. E aí falaram, não dá mais para vocês ficarem aqui. Vocês vão precisar encontrar um outro lugar. Então, quando você olha toda essa história, ainda mais para mim, que sou um estudante de música afro-americana, assim, quando você vai estudar música negra, você vê a música negra passando por dentro da Rua Azusa, né? Então, eu já conhecia a Rua Azusa e o William Seymour por conta disso. E aí, de repente, você vê tudo isso e vê uma coisa que ficou muito claro para nós. Até hoje, nós temos um grupo que se reúne com o pastor Ademar. Então, tá sempre eu, o Thales, que fazia o Seymour jovem, o meu sobrinho, o Renan, a Lana, a Marcena. A gente está junto com o pastor Ademar e a gente entende que Deus está querendo levantar novos Seymours, né? Não estou falando só da questão racial, mas que vão trazer respostas espirituais e que vão impactar a sociedade a despeito das respostas espirituais. Sim, Existem pessoas que vão ter contato com a gente e que talvez a única lembrança que elas vão ter são sobre os impactos sociais, mas elas vão sempre lembrar que foi aquele pastor daquela igreja que ouviu a voz de Deus ou sei lá o quê, talvez eles não tenham respostas, mas trouxe uma resposta para o meu problema. Ele não quis resolver só o meu problema interno. Ele já me trouxe uma solução para o meu problema. Integral, né? É isso aí. E como é que foi esse período, né? Passar esse período com o Ademar, né? Porque o Ademar ele veio aqui no podcast, cara, que homem sensacional e é muito bonito você ver alguém com uma história com Deus, assim, né? Uma história com Deus. Não é uma pessoa de agora que fez algo maravilhoso como fez e com canções e tal, mas você vê uma constância, assim, né, com Deus. Isso é muito impactante. Como é que foi passar esses anos aí ao lado dele ali? Tinha horas que a gente tinha que se beliscar, falar, mas será que isso é real mesmo? Assim, mesmo. Né? E ver como ele é... O pastor Ademar é um homem muito simples. Muito simples. E isso constrangia a gente, né? A gente que tem contato com o meio artístico, meio gospel e tal. De repente você tá com um cara que é tão importante para o cenário, né? Mas que ao mesmo tempo ele é tão simples. E a gente brinca que conversar com o Ademar vai sempre cair na Bíblia. Vai sempre cair. A gente tá falando de gripe. Sabe assim? Não tem nada a ver. Ele encontra um lugar onde ele joga de novo para a palavra e ele é um homem sedento por Deus, sedento pela palavra. Mesmo com tantos anos de ministério, você sentar com ele assim e num momento de louvor, você vê ele se dobrar, ele se ajoelhar, isso é incrível. E como isso ensina a gente, né? Ao mesmo tempo, ver ele falando sobre legado, ver ele falando sobre o próximo passo.
né? Na última conversa que nós tivemos, ele falou: eu tenho 70 anos, tenho mais de 40 anos de ministério, eu não vou viver para sempre. Deus falou comigo que eu preciso derramar o que Ele me deu durante esse tempo na vida de outras pessoas e eu escolhi vocês. Não sei se vocês querem, ele brinca, né? Não sei se vocês querem, mas se vocês quiserem, eu entendi de Deus que é para eu derramar isso sobre vocês. A gente fica só... Que louco, que privilégio. Senhor, quando... Deixa essa capa cair. É muito doido, porque ele veio aqui no podcast e eu confesso que foi um podcast difícil de fazer, porque ele é um cara muito humilde. Sim. Então, assim, às vezes você pergunta pra alguém, cara, me conta sobre a música que você compôs, por exemplo. E o cara, pô, não, vou te contar. Então, e tal. Ele não queria contar, então. Não, foi muito bom, né? Ele não queria, porque ele não queria em nenhum momento puxar pra ele, né? Sim. E dizer como eu sou bom, como eu... Né? Não, ele jogava pra Jesus o tempo inteiro. Então você percebia o tempo inteiro ele se esquivando de querer contar algo que o exaltaria, né? Esse é o pastor Ademar. Esse é o pastor Ademar. E agora o Radassa, né? O Radassa ainda tá acontecendo. O Radassa está em cartaz, é uma temporada curta, né? Mas está em cartaz. E você tá participando? Estou participando. Legal. E aí o Radassa você pegou desde o início? Não. Não também? Não, porque a gente estava em turnê com a Azusa quando iniciou o Radassa, né? E aí, a mesma história, veio a pandemia, parou tudo. Quando voltou da pandemia, voltou com a Azusa. A gente fez a Azusa, durante um tempo. E aí, o Kaique Oliveira falou, vou voltar com o Radassa. A gente falou, beleza. A gente não sabia se a gente se ia participar ou não e tal. E aí ele me mandou uma mensagem, cara, queria saber se você topa participar. E aí a gente aceitou esse desafio e acabou que hoje eu interpreto o Aman. Né? Faço um dos vilões. Sabe que essa é legal. Eu sou um vilão. Então, você não tem aplauso, ninguém gosta de você. Essa é a história. No final, se te virem lá fora... É isso aí. Aí eu sempre passo de bonezinho escondido pra ninguém me achar. Aí um dia uma irmã falou, rapaz, eu tava com muita raiva de você, viu? Mas depois, no final da história, tudo dá certo. Eu falei, é claro, eu morro no final da história. Enforcado. Enforcado. Gostei do final. Gostei do final. Eu não gostei de você na história, não, mas no final foi bom. Sério? Você é um vilão? Sou um dos vilões lá. Na verdade, tá rolando um paralelo, né? Entre a perseguição dos judeus, tanto com a história de Esther, quanto com Hitler, né? A gente faz um paralelo. Isso que eu ia te perguntar, porque foi o tema racismo ali no primeiro, e aí qual é o tema que se levanta no Radassa? O Radassa está falando sobre essa questão da perseguição e uma das frases chaves do musical é toda morte vencida gera vida. Então conta a história de uma menina no período da perseguição com Hitler. E o nome dela é Radassa. Ela é uma menina autista. Né? Então ela ganhou o livro da Esther, que também é Radassa. E aí ela começa a ler. Toda vez que ela lê o livro, esses personagens, de uma certa forma, tomam vida e ela faz um paralelo. Essa menina, a Radassa autista, está fazendo um paralelo da história que ela está vivendo, com a família sendo perseguida por Hitler, pelo nazismo, né? Com a perseguição dos judeus. Exterminar eles lá de novo. Então ela vai fazendo esse paralelo o tempo inteiro. Então finaliza com essa ideia de que a morte vencida promove mais vida, né? É como se fosse uma semente que cai e que é essa a ideia. Então, a Radassa, quando consegue o favor do rei, e ela que consegue escapar do nazismo. Enfim, é fantástico. A história é eu não fui ver, a minha família foi, falaram que é. Meu pai e minha mãe foram... Né? Você foi, Pedro? O Pedro foi também. Mas meu pai não me levou. Deixou de fora. Tá Só os outros irmãos. Já ficou registrado. Já vendo, fica registrado aí que eu não... não fui convidado, por isso, né? Que eu não podia, né? No dia não tive como ir. Cara, como é que é? Porque assim, a gente vê ali acontecendo. Como é que são os ensaios disso? Assim? É uma parada que tem que ensaiar muito, assim? Sim, muito tempo? É muito tempo de ensaio e tem ensaio o tempo inteiro. Mesmo depois de um tempo... Tem uma manutenção de ensaio. Tem uma manutenção. Então, porque a gente vai corrigindo. Conforme você vai se habituando com a peça, você vai perdendo. É muito normal você perder intenções ou perder uma marcação, perde né? Pô, não, vamos ajustar de novo aquela luz por causa disso. Então, a gente tem... Porque o público nem sabe, né? Nem Às sabe. vezes errou, fez alguma coisa, eles nem sabem. Né? Mas vocês sabem. Nem sabem.
E às vezes, conforme a peça vai rolando, a cabeça do diretor vai mudando também. Ele Então, fala, muda coisas na peça? muda. Algumas coisinhas vão se reencaixando, né? Então ele vai, poxa, essa intenção aqui precisa ser essa. O que é intenção quando você fala? Como é que eu vou explicar? Calma aí que eu vou Essa chegar lá. intenção. Tá, por exemplo, no Azusa eu dava um texto, tinha um momento que eu dava um texto, o Seymour estava na calçada, e aí eu tinha que acordar o pastor Seymour. Então eu chegava lá, pastor Seymour, você está dormindo na calçada? O que aconteceu? Eu te ouvi pregar o sermão pela manhã, aquela palavra falou tanto comigo. Agora me explica o que aconteceu, que você está dormindo na calçada. Eu falei numa intenção para você, como alguém que está contando a história. Uma outra coisa é eu me colocar nesse lugar de alguém que está realmente emprestando o corpo para esse personagem. Então, a minha intenção, se eu quisesse falar, Douglas, o que aconteceu que você está dormindo na calçada? Eu te ouvi pregar o sermão na semana passada, cara, aquela palavra falou demais comigo. Agora, me explica o que aconteceu que você está dormindo na rua. É uma outra intenção. Entendi. Tem uma Aí outra... tem a ver com o tom de voz? Tem a ver com o corpo. O corpo. Com tudo. Esse mesmo lugar, por exemplo, eu fazia lá atrás, eu acordava o Seymour, né? Pastor Seymour, acorda! Era uma loucura. Conforme o tempo vai passando, eu falei, poxa, a gente não ia acordar alguém que tá dormindo na rua. Essa intenção. E aí o diretor fala, não, muda a intenção, eu quero que você fale. E aí ele começa, nessa cena específica, já acabou a Azusa, você não vai saber, então eu posso pode contar. dar esse spoiler, velho. E aí ele começa a contar. Quando eu cheguei aqui para pregar o segundo sermão, já tinha corrente nas portas. Acho que as pessoas não gostaram de me ouvir falar sobre o Espírito Santo. Então tinha uma intenção. Naquele momento, na cabeça de quem escreveu, o meu personagem, que era o Edward Lee, que é um amigo do Seymour, estava pensando, cara, eu entendi. Foi por isso então que hoje pela manhã, em oração, eu ouvi Deus falando para que eu viesse buscar você. Então, nesse processo, eu estou mudando a intenção de como eu vou falar esse texto. Eu estou indignado, você está dormindo na rua, cara. O que está acontecendo? Me explica aí. Quando ele começou a explicar, na cabeça do Edward Lee, da história, tá... Nossa, então foi isso. Na verdade, ele está dormindo aqui, mas Deus já tinha me falado. E aí eu dou esse texto com essa intenção. E aí, é engraçado, porque eu já começava a dar risada. Eu falava, louvado seja... É engraçado, né? Eu falava, louvado seja Deus. Foi por isso, então, que hoje, pela manhã, em oração, eu ouvi Deus falando claramente para que eu viesse buscar você. Cara, eu acho que você pode ficar na minha casa. Ela é uma casa simples, mas pelo menos vai ter um lugar para você dormir. Ainda existem homens sedentos por Deus nessa terra. E eu tenho certeza, algo vai acontecer. Tem a intenção... É meio coisa de maluco, Muito bom, né? Muito bom. Mas tem Legal, né? Ele entrando no personagem. Mas tem esse lance da intenção. Então, pô, às vezes você perdeu essa intenção. Sim. Você chega lá e tá só dando texto. Você sabe, já tá de cor o texto, você vai meio que dando. Aí o diretor fala, não, vamos fazer de novo? Pô, eu quero voltar para essa intenção aqui. Então, isso acontece o tempo inteiro. Cara, então, é interessante você estar falando disso, porque dá a impressão, aí você me fala se estou certo ou errado, é que você precisa de um grupo todo extremamente obediente e que confia nesse diretor, né? Sim. É isso aí. Porque você pode bater o pé, não, mas eu acho que tem que fazer assim. Aham. Só que tem alguém por trás vendo todo. Vendo né? todo. Vendo tudo, não Ele tá vendo sua toda a parte. história. É isso aí. Ele tá vendo toda a história sendo contada, né? E ele tá olhando tudo aquilo. Enquanto ele vai vendo, ele consegue perceber. Poxa, às vezes essa não significa que se eu tivesse feito com uma outra intenção, aquilo está ruim. Mas talvez aquilo não conta a história. Não encaixa. É isso. Aquilo não tá contando a história como E deveria. como isso tem a ver com Deus, né, cara? Sim. Sim. Porque esse é o fato, a gente não tá vendo tudo, né? A gente não tá vendo tudo. Então, quando ele fala para você, sai da igreja que você plantou, vai para essa aqui e tal, a gente às vezes tem, né, segura em obedecer, mas porque a gente acha que a gente tá vendo, né? A gente sabe. E a gente não tá vendo tudo, né, cara? A gente só obedecer, né? É isso. Só obedecer. Uau. Bem livre, né? Muito bom. Demais, que demais. Você precisa ir lá assistir. Pô, vai ser um prazer Vou receber ficar com você. raiva de você, mas... Fica tranquilo que no final... Tá tudo certo, eu morro. Ai, cara. E, cara, eu li aqui que você se dedicou também a estudar e a falar sobre a relação de arte e o reino e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é que na sua caminhada, na sua jornada, aí Deus foi ministrando e te dando para ministrar sobre isso? Qual é o papel do artista no reino de Deus? Cara, o entendimento que a gente foi... Começa com a música, né? De entender de que todas as coisas foram criadas por Deus. Elas foram criadas para a honra e glória dele. E de que
existe no coração um desejo para que a gente o exalte, manifeste a glória dele através de tudo aquilo que ele nos deu. E a arte é um desses caminhos, né? Quando a gente pensa nisso sobre a música, não sei se você vai lembrar dessa época, mas existia uma época onde a bateria ou alguns instrumentos musicais não eram de Deus. Não lembro, eu sou muito jovem, eu não lembro disso. Mas teve uma época, você que não lembra, houve uma época, de que alguns instrumentos não eram de Deus. Sim. Eles não podiam estar no contexto da igreja porque aquilo não era de Deus. E conforme o tempo foi passando, a gente foi tendo o entendimento de que, na verdade, foi Deus também quem criou aquilo. E o que a igreja foi fazendo? Ela foi recuperando, se é que eu posso dizer, né? E dessa maneira, ela foi recuperando aquilo que o inimigo tinha roubado e falado que a gente não podia usar. E a gente foi recuperando e falou, não, nós podemos sim, foi Deus que deu a habilidade para o homem construir esse instrumento e nós queremos usar esse instrumento para a glória de Deus. Quando eu penso na arte, eu faço esse paralelo. Durante muito tempo, se considerou algumas coisas em relação à arte como não de Deus, né? Mas se a gente tem entendimento que Deus criou todas as coisas e todas as coisas são para a honra e glória dele, essas formas de expressão artística também são do povo de Deus para ser usado para a honra e glória de Deus, né? É claro que uma das coisas que a gente precisa sempre trabalhar no coração do artista é o entendimento de que não é, apesar de nós resgatarmos a arte, não é sobre o que a gente faz, é sobre o que nós temos dentro, né? Como assim? Por exemplo, não significa a arte, só para fazer sentido o que eu estou querendo dizer, a arte ela não é o nosso final, não é o final, ela é apenas... Porque quando a gente pensa assim nessa militância, se é que eu posso dizer, de resgatar a arte, a gente pode colocar a arte como sendo um fim. Ela não é o fim. Eu quero recuperar isso como meio. Como meio. Para que o fim seja a glória de Deus. Então, o fim é a glória de Deus, mas um dos meios é a arte, é a arte. seja qual expressão for. E aí eu sempre dou o exemplo, o texto clássico, eu estava falando esses dias num projeto que nós fizemos na igreja, um dos textos mais clássicos quando você vai falar de adoração é o de João 4, né? De quando Jesus encontra a mulher samaritana e vai falar, e ela fala mas a gente tem que adorar aqui, eu tenho que adorar lá. Ele fala, não é sobre isso, né? Vocês adoram quem vocês... Chegou o tempo. E o Pai procura adoradores que o adorem. E aí ele coloca que mais importante do que o que você vai fazer como expressão é o fato de quem você é. O Pai não procura adoração só. Não é adoração pela adoração. Porque se ele procurasse só adoração, qualquer tipo estava valendo. Não é isso. Ele procura adoradores. Então, por mais que eu fale da arte, de nós resgatarmos a arte, eu penso nesse resgate como um meio para que um fim seja alcançado. Com o desejo de alguém que quer proclamar a glória de Deus com tudo que tiver. O que mais tem que eu posso usar que pode servir para glorificar o Senhor? Eu quero. Entendeu? Está no nosso... E já como está no banco de dados, né? Isso pode acontecer assim? Porque assim, quando você fala de música, talvez seja um dos lugares que a gente teve mais exemplos disso acontecendo, porque a gente tem muita música cristã, né? Mas quando eu chego na pintura, entendeu? Quando eu chego no próprio teatro, porque no teatro, assim, como é que eu uso isso para a glória de Deus? É fazer teatro lá na igreja? Entendeu? Tem outras formas, né? Mas quando você chega no artista plástico, como é que é? Eu tenho que fazer uma cruz sempre? Como é que a gente glorifica a Deus? Talvez não de maneiras tão óbvias como foi o que a gente sempre fez. Cara, eu vou tentar... Existe uma consciência de que por mais que eu faça... Por exemplo, a gente a gente prepara um sermão e a gente estuda a Bíblia, a gente dedica tempo orando para que Deus revele algo sobre aquele texto que a gente leu, a gente organiza aquele texto. Mas a gente sabe que quem realmente vai fazer alguma coisa é Deus. Entendi. No ouvinte. No ouvinte. É claro que existe uma intenção do seu coração de que Deus
provoque. Você está ali, você debruça e fala, Deus, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor faça. E aí, então, você faz a sua parte. Mas a gente sabe que quem vai fazer a outra parte é Deus. Eu penso na arte plástica, por exemplo, muito da mesma forma. Entendi. O cara que vai fazer um quadro ou que vai fazer uma escultura, ele tem algumas habilidades que Deus deu. Acredito que se ele tem essa intenção, e a gente volta para o texto de João, se no coração dele existe um desejo de que aquela arte manifeste a glória de Deus, ele pode colocar as habilidades dele e a intenção do coração dele naquilo, sabendo que quem vai realizar a outra parte é Deus. Muito bom. Então, mesmo que eu não entenda como, eu já tive experiências de, às vezes, olhar uma fotografia, né? Você olha a fotografia de uma paisagem, seja, né? Eu sou essa pessoa. Então, eu olho e eu falo, cara, como Deus é incrível. E aquilo começa a ministrar comigo, tá? Entende? Uhum. Eu sei que é Deus que está falando comigo. Através daquilo. Por mais que aquela pessoa tenha colocado energia, tenha feito a... Eu sei que é Tem Deus uma que intenção. tem uma intenção. Existe... Quem está completando essa obra é o Espírito Santo. Eu acho que quando a gente pensando, por exemplo, em algo que é abstrato, como a arte plástica... porque ou você pode pensar só no instrumental, Sim. né? O instrumental, a música clássica, ou a arte abstrata, né? Um quadro abstrato ali, que não é um desenho específico. Realmente, porque quando eu faço um leão, né? Sim. Ou uma cruz, Uhum. ou quando eu canto a música e tem as palavras, é o que você falou, talvez a gente tenha essa impressão. Ah, não, o Espírito Santo não precisa fazer nada aqui, porque eu já falei. Sim. Né? Uhum. Mas mesmo ali pode ser palavras jogadas ao vento, né? Sim. Se ele não fizer algo com aquilo, né? Para você ver que é mais sobre na verdade, é sempre um meio para que ele faça. É uma oportunidade para que ele faça. É como a pregação. Apesar da pregação ser algo explícito, né? É um meio para que Deus faça. Não é a nossa pregação que faz. Nós temos essa consciência. Quem faz é o Espírito Santo. Eu lembro uma história que o pastor chegou na igreja, né? E ele ia pregar naquela manhã, tal. Então ele chegou na igreja com a Bíblia, com o sermão dele e tal. Ele imprimiu o sermão ali, né? E aí, quando ele tava na porta da igreja, bateu um vento, cara. Levou o sermão dele. Entendeu? E ele tentou correr atrás e as folhas foram voando e tal. Ele não conseguiu pegar o sermão dele. Aí ele foi, preocupado, né? E aí o louvor rolando e tal. E acabou, e ele subiu, né, pra pregar. E ele falou assim, irmãos, cheguei aqui, bateu um vento, levou meu sermão. Vamos ter que contar com o Espírito Santo hoje aqui. Vamos ter que contar. Gente, não tem outra opção hoje. Hoje não tem outra opção. Vamos ver o que ele faz. Mas assim, é lógico que é uma caricatura, né? Mas às vezes é isso, né? De tipo assim, me preparei bastante. Hoje vai dar certo. E aí dá a impressão que é o nosso braço, né? Ou não. E é o que você está falando. Isso é muito interessante. Muito legal. É assim que eu enxergo que a arte pode contribuir, né? Pode contribuir, não. Pode ser usada para o reino de Deus. E mesmo a arte, de uma maneira geral, quando a gente pensa no teatro, os povos antigos utilizavam em seus rituais o teatro para transmitir valores. Então, por exemplo, quando o cara ia falar do Deus Sol, né, vou usar esse exemplo, ele tinha uma representação teatral do Deus Sol. Então, alguém vestiu uma roupa que parecia, na imaginário deles, o Deus Sol, e eles iam replicando isso. Então, anualmente, eles faziam esse teatro, e eles iam fazendo o quê? Imprimindo valores daquela comunidade para o povo. Né? Então, era arte sendo utilizada para transmitir valores. E hoje, o que mais está formando as pessoas são vídeos. Né? Sim. De fato, são vídeos. Pode ser um TikTok, pode ser o Instagram, pode ser um YouTube, pode ser a TV. O que mais está formando as pessoas, basicamente, é um teatro. Né? É isso. Que vai passando valores bons e horríveis, Sim. né? E eu acho que é o que você falou de redimir tudo isso, né? Eu gostei muito... a gente ia gravar um podcast aqui com a galera do Coletivo Candeeiro, mas acabou que com o Marco Tedes e tal, mas não deu. Mas ele me mandou o CD novo, ele falou, né, ouve aí e tal, até pra gente gravar. E ele tem uma conversa no meio, chama Prosa, muito legal. E aí ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre Gênesis 1, né? Falando sobre a primeira coisa que Deus quer falar para a humanidade. Eu sou artista, né? Yeah. Primeira coisa, primeiro atributo. Você fala assim, cara, qual é o primeiro atributo na primeira frase? E no princípio, criou Deus. Ele cria, né? E nós somos feitos à imagem dele, né? É isso. É isso que nos faz diferente de todos os animais, né? Você pegar um João de Barro,
há 2.000 anos, há 3.000 anos, há 5.000 anos atrás, ele estava fazendo a mesma casinha, né? Sim. Ele não teve uma ideia nova. Sim. Entendeu? Mas o ser humano não consegue parar, né, cara? Cada geração você vai ver uma coisa nova, cada país é um negócio novo, cada região é uma coisa nova, porque é isso que nos faz a semelhança dele, né? A gente não pode perder isso. Né? Acho que uma das grandes mentiras que foi espalhada é eu não sou criativo. Sim. Mentira. Você é ser humano, você é criativo. Você é criativo. Lógico, cada um é de uma forma, em uma área. A sua maneira, né? A sua maneira, mas é o que nos faz semelhança, né? Imagem e semelhança. Uau, que incrível. Agora, acho que a última pergunta, talvez a mais importante desse podcast. Como faz pro cabelo? Eu sei que é o que você queria saber, entendeu? Mas eu vou perguntar. Olha como ele tem que usar o fone. Aqui, ó, o fone tá de ladinho, tá vendo? Isso aqui é preocupação. Isso aí é manutenção, hein, cara? Tem manutenção. Tem todo um trabalho aí que você pode me acompanhar. Mentira. Inclusive, eu tô dando um curso. Tô dando um curso sobre... Não, brincadeira. Isso aqui é... Eu carrego já faz tempo. Faz desse jeito aqui já. Muito bom. A barba, cara, é o seguinte, não sei se é a mesma realidade do cabelo assim. A barba é assim, é um limite fino do estilo e do mendigo. Que eu vivo semanalmente ali. Entendeu? Que eu tenho que tomar cuidado. Entendeu? Não, eu já passei também por esse momento. Até ficar assim, que você pode ir no barbeiro para ele modelar e tal, você passa por um processo, né? Você passa pelo vale da sombra e da morte. até chegar no lugar que aquela coisa sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Até chegar lá e falar, cara, você pode fazer aquele corte. Aquela modelagem. Tem que dar material para ele, né? Isso aí, senão não tem jeito. Acho que a barba é uma coisa, tem que esperar, deixa cultivar, tem um tempo, é isso. É verdade. Meu Deus. Amigo, obrigado. Douglas, prazerzão estar aqui contigo, viu? Deus continue abençoando você, te dando muita graça, revelação, clareza, para você continuar nessa jornada aí. Seja lá o que o Senhor vai pedir, te mostrar para você e sua família. Viu? Amém. Te abençoe. Amém. Obrigado. Obrigado por você que ficou aqui com a gente, assistindo, nos ouvindo, você que está nas plataformas aí de podcast. Eu queria te fazer um pedido, cara. Pega esse link, manda para todo mundo. Mais pessoas podem ser inspiradas, abençoadas por esse papo. Talvez pessoas envolvidas com música, com arte, com teatro. Isso vai ser muito legal. E também se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aí. Todo podcast novo que sai, todos os vídeos que saem novos aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.